Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Esse é o Cafezinho com Palavra, a Palavra de Deus, todos os dias, energia para a nossa vida. Venho trazendo aqui uma mensagem que eu já tinha feito, né, inspirado, lá em outubro, né? Foi muito boa, foi três mensagens, foi uma série, né, que fala da maldição da lei, né, e da graça. Malditos, o texto é malditos pelo não cumprimento da lei. Esse é o tema da mensagem, né? São três mensagens. Vou fazer um resumo aqui. Eu acho que é muito importante, né, a gente conhecer, se aprofundar nessa leitura, né, nessa mensagem que Deus reservou para todos nós, né? O texto de referência é Deuteronômio 28, lá 27, 28, né? A aliança que Deus faz aos israelitas, né? Baseada nas leis deles, morais e tudo, né? Deus único, Deuteronômio 5, Êxodo 20, né? Dos 10 mandamentos, não adoração a outros deuses, advertência de idolatria, princípios do amor aos pais e ao próximo, né? Não furtar, matar, inocente, cobiçar, imoralidade sexual, né? No capítulo 28, Deus lista, né, as bênçãos e as maldições. É um capítulo bem longo, né, com muitos versículos, 68 versículos. Mas o mais interessante é que Deus fala a Moisés, né, lá em Deuteronômio, de 1 a 14, ele fala em referência, né, às bênçãos. E do 15 ao 68, as maldições. Olha que incrível, né? São 14 versos para as bênçãos, né? E 54 versos para a maldição. É um fardo muito pesado para qualquer um carregar, né? Então a lei é inflexível, entendeu? Você tem que ter consciência disso, né? A lei é inflexível. Então ela vai te cobrar sempre justiça. Você tem que ser justo 100%. Você não pode ser justo 99,9%. Então é um fardo demasiadamente pesado para qualquer humano carregar, né? Paulo, lá em 1 de Timóteo, capítulo 1, de 8 a 10, diz: sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os oníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina. Não sou eu que estou falando, isso é texto lá de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 10. Né? É o Paulo falando, advertendo a Timóteo, né, a respeito, falando sobre a lei, e diz que ela é boa. Mas para você viver, se você se utilizar dela, né, de modo legítimo, tendo em vista que se promulga a lei para quem é justo, para quem não é, quem é justo, né, a lei não é promulgada para quem é justo, então só para ímpios e pecadores, né? Então ele está falando, a lei vai ser cobrada daqueles que se propõem ou a segui-la, se utilize dela para o seu viver, né? Mas Deus tem uma promessa para todos nós, pecadores, né?
Lá em Jeremias, Lamentações, o profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, diz: o Senhor é bom para os que dependem dele, para os que ele o buscam. Lá na Jeremias, Lamentações, né, de Jeremias, capítulo 3, 25. Lá no versículo 32 e 31, perdão, ele diz: pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Então é da vontade de Deus buscar o homem, entendeu? Então foi isso que ele fez ao enviar o seu filho. Ele sabendo que a lei não ia conseguir redimir ninguém, salvar ninguém, justificar ninguém, foi isso que ele fez, né? Lá em Mateus 11, 28 e 30, você tem escrito assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é Jesus Cristo falando para todos nós. Com quem ele estava falando? Todos aqueles que estavam sob o jugo da lei. A lei dá esse transtorno, esse cansaço, sobrecarrega as pessoas, entendeu? Não tem alívio nenhum, porque você tem que fazer o que a lei determina. E, como eu falei, a lei é inflexível, né? Ele nos revela o seu amor através da sua palavra, que não tem prazer no nosso sofrimento. Quer que nos transformemos pelo seu Espírito em novas criaturas e assim vivamos felizes e em paz com Cristo, né? Essa foi a primeira mensagem. A segunda foi um resumo, né? A continuação dessa, né? Você pega a sua Bíblia, se você tiver aí, vá lá em Romanos 8, versículo 7. Diz assim Paulo: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Olha que Paulo está falando, entendeu? Que a mentalidade da nossa natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Então, como é que ensinam muito por aí que você tem que ser obediente à lei, você tem que cumprir a lei para ser justificado ou santificado, né? E Paulo diz, entendeu, inspirado e com toda certeza de que ninguém conseguiu obedecer e não obedecerá nunca. Romanos 8, versículo 7. Não sou eu que estou falando, isso é Paulo. Se você for lá no livro, você vai esclarecer isso. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança da nossa natureza pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Romanos 8, 1 a 4. Né? Paulo, brilhantemente, ele passa essa revelação para a gente, né? Que a nossa natureza humana não poderíamos, se não fosse pelo Espírito. A natureza humana não consegue e não conseguiria obedecer à lei. Então foi necessário que Jesus viesse e morresse em nosso lugar, né? Se oferecesse como sacrifício, que a Bíblia diz que é aroma agradável a Deus, né? E aroma é aquele sacrifício de coração, aquele de amor, por amor à humanidade ele fez isso, né? Jesus Cristo nos resgatou das maldições da lei, né? Volta a perguntar: acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem.
As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção de Abraão, recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Olha que Paulo diz, preste atenção. Os que confiam na lei para serem declarados justos são sob maldição. Pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. Oh, glória! A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada, pela lei, lá em Deuteronômio 28, 15 a 68, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3, 5 a 14. Paulo é bem claro em dizer de que nós estávamos debaixo de maldição, tentando obedecer à lei e não conseguiríamos, e foi Cristo que nos resgatou e nos libertou, E para quem crê, o justo viverá pela fé. Éramos inimigos de Deus, pois a mentalidade da natureza humana é incapaz de obedecer às leis. E vivíamos debaixo das maldições. Pois, como a palavra nos ensina, maldito todo aquele que não mantiver obediente ao que está escrito no livro da lei. Mas louvado seja Deus que enviou seu Filho. Louvado seja Deus. Enviou seu Filho unigênito para cumprir toda a lei, por amor a todos nós, e sermos abençoados ao recebermos o Espírito Santo por ele prometido. Pela fé somos justificados em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Louvado seja. Essa foi a mensagem 2. E a terceira e última, que para mim é mais impactante, começa: porque você é uma nova criatura. Repita: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Você é perdoado, meu irmão. Você é amado, é filho de Deus. Creia. Assuma isso. Você é nova criatura, perdoado, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Você é filho amado de Jesus Cristo, de nosso Pai. Você é filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo. Creia, meu irmão. Portanto, irmão, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Oh, glória, louvado, exaltado seja. Assuma, somos filhos. Você é filho, meu irmão, junto comigo. Porque Deus enviou o Espírito Santo. Por que ele enviou o Espírito Santo, meu irmão? Você já se perguntou? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viveremos para morar nele. Oh, olha só que promessa bacana, entendeu? Então você creu, o Espírito Santo mora em você. O Pai e o Filho moram em você. Você é nova criatura em Jesus Cristo, meus irmãos. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Apocalipse 3:20. Isso é promessa do próprio Jesus. Entendeu? Se você abrir o coração agora, irmão, crê que ele fez a grande obra perfeita e completa que nós não conseguiríamos,
Ninguém conseguiu e nem conseguirá, como Paulo fala. Se você crê que Jesus Cristo fez a grande obra suficiente, completa em sua vida, diga para você, eu creio. Então você vai fazer parte dessa promessa, vai fazer parte daquele grande banquete, a vida eterna, junto com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Ô glória! Deus quer que vivamos em comunhão com Ele. Você é templo do Espírito Santo. Reconheça, fala isso, eu sou templo do Espírito Santo. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Meu irmão, você é templo do Espírito Santo. Repita, sou templo do Espírito Santo. Habita em você, proveniente do Pai. Promessa dele, feita lá aos profetas e cumprida lá no Pentecostes, meus irmãos. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo. E obtemos essa vitória pela fé, não pela obediência da lei. Quem vence a batalha contra o mundo? Pergunta João, né? Somente quem crê em Jesus Cristo e é o Filho de Deus, que é Jesus, o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirma com seu testemunho. 1 João, capítulo 5, 3 e 6. O povo de Israel foi escolhido por Deus, meus irmãos, para ser o seu representante aqui na terra. Como sacerdotes, seriam responsáveis para levar o evangelho a todas as nações. Mas por conta da sua soberba, orgulho próprio, e principalmente pela sua natureza humana falha e pecadora, viveram à base do esforço e troca, segundo a lei. Aquilo que é conquistado pelo esforço é mantido por ele, meu irmão. Tenha consciência disso. Um jugo duro como suas cerviz, porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. 2 Reis 17, 14. Jesus Cristo foi o único capaz de cumprir toda a lei. Ele foi o único, meu irmão. Ninguém conseguiu. Ninguém, só Jesus Cristo cumpriu toda a lei. E ele fez por amor a todos nós, para nos dar a vida eterna e remissão dos nossos pecados. Foi por amor a nós, meus irmãos, vivendo pela graça de Deus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, 20 e 21. Oh, glória! A letra mata e o Espírito vivifica, diz lá Paulo em 2 Coríntios 3, 6. Presta atenção que eu vou dizer agora para vocês. Na antiga aliança, era uma questão de obediência aos mandamentos. Na nova aliança, é uma questão de obedecer à direção do Espírito em nossos corações. E o Espírito nunca levará o homem a desobedecer a qualquer orientação de Jesus Cristo, da Bíblia, da sua palavra escrita, porque ele faz parte da Trindade e tem a mesma característica, o mesmo caráter, o mesmo amor. Então o Espírito nunca levará você a fazer uma coisa contrária ao que Jesus Cristo nos ensinou, ao que o Pai quer, porque ele tem a mesma característica, tem o mesmo caráter, tem o mesmo amor por todos nós. A graça traz você para a nova vida em Cristo, mas quem vive debaixo da lei vive pelo medo de pecar e, consequentemente, das maldições por ela impostas. Na antiga aliança, Deus cobrava a justiça dos homens, por parte dos homens, né?
Na nova aliança, ele provém justiça ao falido através de seu Filho Jesus Cristo. Oh, que glória, meu irmão! Na antiga aliança, a obediência era raiz, e na nova aliança é fruto. Na antiga aliança, ou obedecia ou era abençoado. Na nova aliança é abençoado e você obedece. Oh, glória! Que essa mensagem possa tocar o coração de vocês. E que a graça de Deus possa alcançá-los e o Espírito Santo possa fazer a obra na vida de vocês. Cada um de vocês que está ouvindo essa mensagem agora. Como eu digo sempre, se eu estiver errado, o Espírito de Deus me corrigirá. Mas se eu estou falando pelo Espírito de Deus, tenho toda a certeza, como Paulo tinha, de que Deus convencerá vocês. Que vocês fiquem com a paz de Cristo e que elas os envolva um abraço apertado, cheio de amor. Fique com Deus. Um grande abraço.